Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos para mais uma análise do Instituto Imelco. Meu nome é Thiago Luigi e junto com o professor Marcos Roberto, nós efetuamos uma breve análise de um trecho de uma entrevista do Jean Willis. É uma análise de fácil entendimento, sem nada muito técnico, mas claro, sempre embasado em ciência. Espero que todos gostem e qualquer dúvida estamos à disposição no Instituto Imelco. Falou-se muito tempo aí que o presidente Lula poderia ser preso a qualquer momento de maneira arbitrária pela Lava Jato, porque o juiz... Vamos começar então pela perseguição ao presidente Lula. Existe uma ciência muito eficaz na linguagem não verbal que estuda a elaboração de frases e a escolha de palavras. Ela é chamada de statement analysis. É uma técnica de análise de discurso. Quais foram as palavras escolhidas e qual o conteúdo emocional, se há alguma coisa oculta na escolha dessas palavras. Então um exemplo é a frase "falou-se muito tempo aí". Ela pode parecer inofensiva, mas ela tem muito conteúdo emocional por trás disso. Duas coisas sobre essa frase. Primeiro, na paralinguagem. A paralinguagem, ela estuda o conteúdo emocional por trás do que é dito. Todas as variações de altura, intensidade da voz, pausas, suspiros, velocidade, tempo de pergunta e resposta, etc. O tom de voz que o Jean Willis usa para dar ênfase e o aumento no chamado de pitch na paralinguagem, quando ele fala "falou-se muito tempo", é diferente da frase seguinte "e o presidente Lula, etc." Falou-se muito tempo aí que o presidente Lula poderia ser preso a qualquer momento de maneira arbitrária pela Lava Jato. Quando ele fala que o presidente Lula poderia ser preso a qualquer momento, os olhos ficam demasiadamente fechados bem na hora que ele fala sobre a prisão. Os olhos se fecham exatamente em sintonia com a frase, demonstrando claramente que ele não quer presenciar o fato. Resumindo, o cérebro não quer ver. E no exato momento que a palavra Lava Jato sai da sua boca, acontece uma microexpressão sutil, mas clara de medo. Essa é um pouco difícil, pois ela vem seguida de um sinal que nós chamamos de sinal de conversação, que é uma levantada rápida, sem tensão das sobrancelhas. Ele é só um gesto regulador chamado de eyebrow flash. Pode parecer difícil esse sinal, mas com treinamento em fax, não só pela pele ou pelo, como já dissemos anteriormente, fica claro e é muito valioso você identificar isso numa interação. E caso alguém queira saber, sim, infelizmente alguns leigos ou outras pessoas que analisam confundem direto esse sinal com a surpresa. Mas não é surpresa, é só um sinal de conversação para dar ênfase no que está sendo dito. Então a intenção dele é dar ênfase no "falou-se", pois poderia ser entendido somente como um boato para aqueles que não estiverem a par dos fatos. E sobre esse primeiro parágrafo dele, na escolha de palavras, classifica como eufemismo, que é uma tentativa de minimizar e amenizar os fatos que estão sendo contados por ele. E sobre o juiz Moro? Pela Lava Jato, porque o juiz Sérgio Moro vem agindo com muito arbítrio. Em termos simples, vocês viram como causa um desconforto enorme na voz, no engajamento, no rosto, só para falar o nome Sérgio Moro? Ele entra em uma postura que nós chamamos de stiff, que é congelar. E ele congela até sair desse tópico. Aí então ele começa a gesticular novamente. O juiz Sérgio Moro vem agindo com muito arbítrio. Acredito que a prisão do Cunha sirva para depois dizer, olha só, a Lava Jato é isenta, nós prendemos também o Cunha. Porque o juiz Sérgio Moro vem agindo com muito arbítrio. Tá aí um sinal claro de desconforto quando ele fala no nome do juiz Sérgio Moro. Há uma frequência maior na latência de piscada exatamente no nome Sérgio Moro. Ele pisca mais do que o normal. Isso é causado por um aumento na carga cognitiva. Nesse contexto, é gerado por um desconforto. E logo depois da palavra arbítrio, ele faz uma expressão que nós chamamos de blender de emoção, que é uma mistura de aversão, derivada do nojo, com sentimento de pesar, derivado da tristeza. Primeiro que é um escândalo esse discurso, comparar o presidente Lula, o maior presidente que esse país já teve. Vocês viram essa parte? Isso é um sorriso falso, de cortesia, com a emoção predominante de aversão, nojo. Quer dizer, nem ele acredita mesmo no que ele está falando. Primeiro que é um escândalo esse discurso, comparar o presidente Lula, o maior presidente que esse país já teve. E agora quer convencer, né, via lá o PowerPoint do Deltan Dallagnol.
Mais uma vez o desconforto, quando ele fala do PowerPoint. Reparem que é difícil, demora para ele falar sobre o assunto. Isso é causado pelo desconforto. E agora quer convencer, né, via lá o PowerPoint do Deltan Dallagnol, quer convencer a sociedade de que o presidente Lula é o chefe, o comandante-chefe desse esquema de financiamento da política no país que existe desde que eu me entendo por gente. E existe antes de meu pai se entender por gente. Agora existe antes de meu pai se entender por gente. E para terminar, reparem como ele fala com desdém sobre a suposta recompensa do presidente Lula. Isso ele está tentando fazer com que o foco seja desviado do ponto quente, que seria o apartamento. Um apartamento no Guarujá. Por ter supostamente chefiado esse financiamento da política no país, ter ganhado como prêmio de consolação um apartamento no Guarujá.